Olá, sejam bem-vindos, boa tarde. Oi, Luana, que bom te ver aqui. Bem-vindos, bem-vindos. Isabelinha, que maravilha, você aqui de novo. Tô gostando da sua assiduidade. Olá, sejam bem-vindas, Lorraine. Gente, vou aproveitar aqui e pedir para que vocês usem esse aviãozinho. Quem quiser chamar, convidar outras pessoas, a gente vai estar recebendo a Bela Bablumen. Ela acabou de chegar aqui. A gente vai ter um papo super interessante sobre saúde, sobre prazer. Bela, eu vou escrever rapidinho aqui no comentário. Eu sempre esqueço, eu tenho que começar a lembrar disso. E eu já te busco aí. Então, enquanto isso, quem puder, vai convidando, vai chamando outras pessoas. Carminha, seja bem-vinda. Eu vou colocar aqui o tema da nossa live. Quem puder ir chamando outras pessoas, sejam bem-vindas. Deixa eu só terminar de colocar aqui. Ai, gente, eu sempre confundo. Como é que escreve? Vamos botar. Bela, já tô te buscando. Pronto. Já te busco aí. Nossa, eu tenho que escrever esse nome antes, sabe? Porque é muito difícil esse espacinho que a gente tem para colocar no comentário. É tão complicado. Olá, tudo bom? Finalmente. Tudo, Eu acho que tudo ótimo, Luísa. se você conseguir mexer um pouquinho na câmera, que eu tô vendo mais o seu teto. Isso, baixa um pouquinho mais. Isso, pronto. Tá Agora bom eu tô assim? vendo Tá. bem melhor. E aí? E aí? Maravilha! Gente, sejam todos Finalmente estamos bem-vindos. juntas! Finalmente estamos juntas. Muito bom poder te ter aqui, te receber aqui. Queria me apresentar rapidamente para quem está chegando aqui agora. Eu sou Luísa Figueira de Mello, sou fundadora da plataforma Revolution Club. E ela é uma plataforma que é uma comunidade onde a gente tem como propósito conectar as pessoas que vêm trabalhando por um mundo melhor, pessoas que vêm trabalhando com autoconhecimento, com as pessoas que estão em busca desse caminho, que estão nesse caminho, né, e querendo se encontrar de alguma forma, encontrar as ferramentas corretas, as pessoas que de alguma forma se identificam, né? Então eu trouxe hoje aqui Bela Bablumen. A Bela tem um currículo incrível. Quando eu mandei, um monte de gente vai falando, nossa, que incrível! Um currículo maravilhoso na área da saúde. Então, eu vou falar aqui, porque é tanta coisa, ela é armênia, né? Eu não sei nem quando você veio para o Brasil, até que estou curiosa para saber, mas escolheu o Brasil para viver. Formada em psicologia e mudança de comportamento, mestre em saúde pública internacional pela Johns Hopkins University, tem certificação em nutrição holística, wellness e fitness coach. Bela, a palavra é sua. Eu quero saber tudo sobre essa sua jornada nesse campo da saúde. Estou super interessada em saber. A gente vivendo ainda mais nesse momento de pandemia. Imagino que você tem bastante coisa para compartilhar com a gente. Então, mais uma vez, gratidão por ter aceito esse convite. E a Luísa, palavra está com você. Luísa, é um grande prazer estar aqui, na verdade, com você. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. É uma grande honra estar aqui com vocês. Obrigada a todos. E é muito simbólico estar aqui, sim. Eu estou, na verdade, fazendo uma avaliação, né, dos últimos 10 anos, porque eu cheguei no Brasil exatamente 10 anos atrás, né, uma década. Olha. E foi justamente nessa época que eu cheguei no Rio e descobri esse país mágico, né? E eu decidi me mudar para cá. E aí funcionou, né? Eu coloquei a minha mente e as coisas fluíram bem. E o trabalho que eu venho fazendo aqui, que eu vou descrever, que é em partes, né? Tem tudo a ver com a cultura brasileira, com esse jeito de vocês, né? De cariocas viverem, aproveitarem a sua vida também.
Então, assim, é muito legal estar aqui, né, e para compartilhar esse conhecimento que eu trago de diversos países, mas que realmente se uniu, né, e nasceu no Brasil. Então, Legal. é muito legal isso para mim. Então, agradeço mais uma vez. Bom, eu assim, rapidamente vou recontar um pouco a minha trajetória profissional e assim, um pouco a minha vida pessoal, porque eu acho que ela vai explicar o porquê da Embody Wellness, né? Tá. E o porquê desse bem-estar guiado pelo prazer, que nem todo mundo entende o que é, mas eu vou explicar melhor. Então, eu sou armênia, né? Nasci ainda na época, né? Parece que filme, mas na época da União Soviética. Olha. E, bom, eu já vivi assim, uma outra época, né? E acabei me mudando para os Estados Unidos com a minha família. Passei muitos anos lá, mas assim, magicamente descobri o Brasil. E exatamente 10 Aonde anos nos Estados atrás, em Unidos você 2010. morou? Eu morei em diversos lugares. Morei em Texas, né? Que não recomendo muito para as pessoas, mas depois a gente foi para a Califórnia, que foi bem mais interessante, né? No sul da Califórnia, onde realmente descobri muitas práticas holísticas, né? De bem-estar, onde também estudei assim na UCLA, estudando assim, psicologia, mudança de comportamento, né? Lá realmente tem essa cultura muito forte, né? De bem-estar e autoconhecimento. Sim, é um berço, né? É um berço, sim. Mas eu vejo, sabe, Luiz, eu vejo o Rio de Janeiro, assim, tá um pouco atrás, é claro, mas está na mesma onda que, né, o sul da Califórnia estava um tempo atrás. Então é muito divertido estar aqui nesse momento, né, para ver esse nascer de cultura de bem-estar, de autoconhecimento, que vibra muito com o carioca, né? Uhum. E, enfim, aí acabei indo para Washington para estudar, para fazer o meu mestrado na área de... foi assim, um mestrado bem interessante, inovador, na área de relações internacionais e saúde pública internacional, para justamente estudar como os países devem cooperar para prevenir doenças, né, como, por exemplo, essa que a gente está passando agora, assim, como fazer essa colaboração, porque a gente está vivendo um mundo cada vez mais conectado, né? Sim. Depois disso eu vim para o Brasil, me apaixonei tanto pelo Brasil quanto pelo homem que virou meu marido agora, né, o Ricardo. E eu tô aqui há 10 anos, né? E a Embody Wellness, que surgiu exatamente 3 anos atrás, foi resultado dessa jornada que eu percorri em olhar a saúde de diversos ângulos, né? Sim. E aproveitando algumas coisas, mas também insatisfeita com o que eu estava encontrando, né? E querendo aprimorar esse modelo de vida saudável, que eu não tava conseguindo achar uma coisa que eu gostava, e eu acabei criando uma própria metodologia. Quando eu estudei psicologia e mudança de comportamento, eu estudava assim a parte de por que as pessoas, algumas pessoas, né, fumam sabendo que é ruim para eles, mas acabam fazendo, e porque outras pessoas escolhem comportamentos saudáveis. E, ao mesmo tempo, eu Entendi. estava estudando também essa questão de um pouco assim, o corpo estético, né? Assim, eu virei personal trainer, na época estudei também nutrição holística. Mas nessa área, né, de wellness e vida saudável, eu senti falta da gente olhar para dentro, né? Porque se sempre tem umas fórmulas, né, para que tem que comer aquela comida saudável para emagrecer, aquela outra para te dar energia, tem que trabalhar com aquele trainer, né, para melhorar o seu corpo. E parece que o nosso corpo é um objeto que tem que ser manipulado, né, o tempo todo. E isso me deixava muito... assim, não caía muito bem com o que eu percebia sobre bem-estar, que para mim foi uma coisa muito mais divertida, agradável, prazerosa, né? E eu acho que por isso surgiu a ideia, assim, embody, né? Que também em inglês tem a ideia de incorporar, mas também tem um foco de corpo, né? Também. Só que de uma forma diferente, não um corpo estético e só físico, como a gente entende ele.
eu gosto muito de trazer o corpo como uma coisa só, com a nossa mente, energia e, inclusive, com a nossa alma, quem acredita, né? Ou energia, enfim, independente de como você achar. Eu acho que o nosso corpo é uma grande dádiva, é um veículo que a gente tem, certo? Que a gente ou utiliza só para, né, fazer aquela parte estética, ou a gente, correndo atrás de espiritualidade, bem-estar, muitas vezes esquece a importância de escutar o nosso corpo. E, assim, o que eu, especialmente nesse momento que a gente está preso, né, nas nossas casas, aqui em reclusão, esse é um momento realmente de redescobrir a linguagem não só de, né, autoconhecimento, que é uma coisa muito mais ampla, mas eu vejo assim, a gente tem o nosso corpo aqui conosco e é ele que ancora a gente no presente momento, certo? Então, a gente, trabalhando com ele, a gente vai descobrir um fluir que vai ajudar a gente a viver não só saudável, né, e ter uma saúde mais plena, mas viver de certa forma, de uma forma intuitiva, de uma forma prazerosa. Essa é a mudança que eu estou querendo trazer com esse movimento da Embody, né? E essa sua ideia de trabalhar dessa forma, com esse olhar holístico, de onde surgiu? Você começou a trabalhar disso de alguma maneira, né? Com isso de alguma maneira, quando você estava trabalhando com comportamento, com a parte da psicologia, mas essa coisa holística, desse no todo. Isso vem de pequena, quando você já tinha, de alguma forma, alguma busca pelo autoconhecimento? Como é que veio esse olhar mais holístico, né? Boa pergunta. Na verdade, isso vem tanto da parte de tudo que eu estudei, que depois, quando eu fui para estudar assim, saúde pública internacional, lá em Washington, eu peguei uma visão, né, mais global, né, de como prevenir doenças. Só que eu enxerguei uma coisa que a gente sempre trabalha mais, tanto em medicina quanto em saúde pública, com doença, né? Eu queria trabalhar com saúde, mas na verdade estava trabalhando com doença, né? A gente sempre estava falando de tudo negativo. E eu não queria isso para minha vida. Eu não queria sempre ficar naquela negatividade de prevenção. Quer dizer, prevenção até é bom, mas é sempre prevenção assim, né? Saúde. Mas a gente sempre essa coisa pesada de prevenção de HIV/AIDS, de tuberculose. Trabalhei com, sei lá, presídios também. Assim, foi muito, muito pesado. E como eu falei, assim, eu sentia de forma totalmente diferente, enxergava de forma diferente o que é saúde. Para mim, saúde é muito mais, assim, além de ser holístico, é prazeroso e é muito, vem de dentro, é uma coisa que a gente tem que descobrir e eu tento, assim, empoderar as pessoas a experimentarem na vida, né, para descobrirem o seu próprio jeito de ser saudável. Mas tem também um lado pessoal de por que eu procurei essa parte holística. Ao chegar nos Estados Unidos, acabei correndo atrás daquela coisa, né, toda de dietas, não sei o quê, né, para ter o corpo Mas mais pela parte estética? Parte estética, pela né? Parte assim, estética. Começou da parte estética Comecei com parte estética, com, sei lá, 18 anos, sabe, nos Estados Unidos, tá todo mundo com aquelas revistas da capa, tem que ser assim, tem que se vestir daquela forma. E eu acabei conseguindo, mas acabei adoecendo muito, né? Assim, estraguei o meu sistema digestivo. Peguei diversas, assim, comecei a manifestar com diversas dores no corpo, diversos problemas de saúde. E a medicina tradicional não conseguia me ajudar. Então, eu comecei a correr atrás de descobrir o que estava me fazendo mal. Então, eu estudei nutrição, eu percebi que o que a gente consome faz muita diferença, né, para o nosso bem-estar. E tem essa interação toda com o alimento que, por mais que a gente tenha a melhor dieta, isso não vai ajudar porque a gente tem que sempre ouvir o nosso corpo. Tem momentos que a gente precisa de uma dieta mais leve, tem momentos que a gente precisa de coisas mais pesadas, dependendo de onde cada alimento funciona de uma forma para uma pessoa, né? Talvez para mim um alimento seja bom que para você não seja, né? Então é muito importante a gente saber escutar o corpo, porque por mais que fale, isso aqui é maravilhoso, por exemplo, tomar limão em jejum, tem pessoas que se dão super bem, tem outras que não. Então essa coisa se tiver problemas de gastrite, não é bom. Pois é.
É muito Pois é. importante saber se ouvir, né? E aí É, você conseguiu, então, através dessa situação, de começar a se perceber no seu corpo o malefício de seguir essas fórmulas é, casadas, né? De ai, vai, come isso, come aquilo, com um exercício, não tá. Mas às vezes o seu corpo não tá pronto para isso, né? não, pois é exatamente o que aconteceu. Aí descobri o poder também de exercício, que no começo eu estava o personal trainer, então fazia exercício todo dia, né, rigorosamente e tal, mas isso também contribuiu para eu adoecer, porque a gente só sabe a importância de fazer exercício, mas ninguém fala de exagero, porque Sim. tem o exagero, e eu acabei exagerando muito, sei lá, os meus hormônios de estresse estavam muito lá no alto, e o meu corpo não estava relaxando. E esse relaxar é muito importante também para reequilibrar o nosso corpo e Claro. para trabalhar o sistema imunológico. Os Aliás, hormônios todos, né? sim. Então é isso que eu vim descobrindo. E aí, como eu te falei depois, assim, essa visão de saúde pública me trouxe também as ferramentas interessantes de como a gente pode mudar não só o nosso comportamento, mas assim, trabalhar com a nossa mente para transformar essa ideia de que ser saudável é muito difícil. Eu tenho que ir na academia depois de trabalho, é um saco. Eu tenho que fazer aquilo. Que na verdade a gente pode tornar todas essas atividades de autocuidado parte da nossa vida. Aí como é que faz isso? É justamente assim, a ideia de bem-estar guiado pelo prazer é como tornar vida saudável mais autêntica. Como Sim. tornar ela própria, né? Apropriar esse estilo de vida, porque, por exemplo, você gosta de fazer o quê? Qual é a sua atividade preferida? Eu Atividade adoro física? correr, adoro nadar. Então, tem pessoas que odeiam correr. Então, se você... Imagina, a pessoa que está assim toda hora, tem que fazer aquela corrida, odeia. Não vai fazer, porque né, vai virar uma coisa muito... É um burden, né? Como falou, um Sacrifício. fardo. Isso. E aí, quando você... Por exemplo, para mim, assim, eu adoro dança. Então, gente, dança é que vai ser o que eu vou fazer mais para trazer aquele benefício para mim. E como é que são essas Enfim. ferramentas, Bela? Você trabalha isso em workshops? Como é que são? Como é que Sim. é a metodologia? Sim, deixa eu explicar. Tem a Embody Wellness, né, que eu nem apresentei direito. A Embody Wellness na verdade, é mais um movimento internacional, né, que tem base assim, nos Estados Unidos e aqui no Rio de Janeiro, que contempla integrar a busca de propósito com a vida saudável através de ferramentas, cursos e retiros também. A gente tem também retiros. E aqui no Rio de Janeiro é que eu comecei a oferecer muitos cursos e palestras, em Ipanema principalmente, né? Agora a gente teve que parar realmente porque não tem como, mas eu vou contar para vocês também dos webinários que a gente está fazendo ao invés de cursos presenciais. Mas assim, os cursos que eu comecei a oferecer, esse virou o Instituto Embody. O que eu faço? Assim, eu sou como uma curadora que traz, né, ou cocria, eu também cocrio às vezes cursos que tem a ver com bem-estar, autoconhecimento, prazer e sempre com esse foco no corpo. Como é que o corpo nos ajuda a viver melhor, né? O corpo tanto físico quanto energético. Como é que a gente trabalha com ele e não contra ele? Sim. E isso tem muito a ver com não sei se você conhece a filosofia de daoísmo, né? A antiga filosofia de daoísmo, que foi engraçado que eu criei essa metodologia toda, aí eu comecei a estudar, né, os antigos ensinamentos, falei, gente, é basicamente isso, é o Dao, é o caminho, né? É o fluir com o rio. Então é isso. E os cursos que a gente oferecia o ano passado, o retrasado, foram diversos cursos, por exemplo, de alimentação saudável, sempre focados no prazer, né? Assim, como brincar com o alimento, como reconhecer qual alimento é mais saudável para você, o que né, a comida viva e crua, né? Como é que ela interage com o nosso corpo. Para coisas como respiração transformadora, que tem uma técnica também, né, de como conectar com o nosso corpo via respiração e reconhecer as nossas emoções que estão presas, né, nos
que a gente reprime muitas vezes, como Sim. soltar isso. A gente ofereceu um curso que deu também muito certo, que foi equivalente ao Tantra, mas também vem da filosofia chinesa, que é o tal do amor, sexualidade e energia vital, que foi um dos mais populares, porque é uma visão bem diferente. Eu acho que a gente, como eu trabalho assim, também com prazer, trazer de volta a sexualidade no espaço de bem-estar, eu acho muito importante, porque a gente desconhece esse assunto ou joga ele nos lugares assim proibidos, né? Mas na verdade, para os chineses e para os indianos também, esse energia vital era equivalente à energia sexual. Então, se você né, tem esse bloqueio, você acaba prejudicando a sua saúde. Então, assim, eu trabalho com diversos profissionais maravilhosos brasileiros aqui, né? E também internacionais que trazem esses conhecimentos bastante inovadores, né? Eu sempre procuro cursos que ainda não existem e aí eu ajudo os profissionais a criarem algo bem diferenciado. Então tem esse eu vi que instituto. você tem esse do Sensefulness que você falou, que é um método agora bem inovador. Conta um pouquinho do Sensefulness, como é que funciona? Sim. Então, o Sensefulness faz parte do meu treinamento, que tem um curso chamado Bem-Estar Guiado pelo Prazer, onde eu apresento esse Sensefulness, é uma ferramenta que ajuda a gente a reconectar com o nosso corpo, com a linguagem do corpo, né? E com os nossos mecanismos ancestrais. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente, antigamente, vivia muito mais né, em natureza, né, em conexão com os nossos instintos. E, na verdade, se você for pensar, né, a gente se acha muito evoluído, muito avançado, mas, na verdade, todas as ações de bem-estar, de autocuidado, de alimentação, de exercício, de sexualidade, de todas as coisas que a gente faz, de dormir, né? Todos eles estão regidos pelo nosso cérebro mais antigo, a parte mais antiga do nosso cérebro, que em inglês chama basal ganglia, que eu acho que é ganglia basal, não sei se em português tem esse, mas é a parte aqui que fica aqui atrás. Atrás. E ela rege essas atividades de forma bastante automática, sem a gente perceber. Então, quando a gente tenta usar a força de vontade para mudar os nossos comportamentos, a gente acaba falindo, a gente acaba não conseguindo, porque a maioria dessas coisas acontece no nível instintivo. Então, Sensefulness ajuda as pessoas a descobrirem, a redescobrirem, na verdade, que a gente nasce com isso. Se você olhar as crianças, elas têm esse Sensefulness, né, de uma forma muito... O jeito que eles comem as frutas encostando na fruta, né, palpando, sentindo o cheiro. Então, é isso que eu trago de volta para as pessoas. Até esse brinco é o nosso paraíso esquecido, né? O Éden que a gente esqueceu aqui. A gente tem ele à nossa disposição, né? Todos os nossos sentidos. E engraçado que também, se você perguntar para as pessoas assim, quantos sentidos a gente tem, né? Os senses, how many senses? Não são 5, tá? São mais de 20, dependendo de como a gente define eles. E aí, imagina, se a gente nem sabe os nomes de muitos desses, né? Tem um que se você está satisfeito ou não. Tem senso de equilíbrio. Tem um de magnetismo, né, que os pássaros usam para voar. Então, assim, se a gente nem sabe o nome desses sentidos, como é que a gente vai utilizar eles, né, no nosso dia a dia? Então, esse Sensefulness, na verdade, é uma forma das pessoas entrarem em contato com esses... reconectarem com o seu corpo. Com esses... Legal. Sim. Muito bacana. Sim. E como é que funciona na prática ele? Você tem ferramentas para você ir trabalhando e tirando esses... Na verdade, eu acho que a gente vai ficando meio que oprimido, né? A gente vai crescendo, você vê, a criança ela tem essa naturalidade, ela é instintiva. E eu acho que no decorrer da nossa história, da nossa trajetória de vida, a gente vai se podando, a gente vai tirando essa espontaneidade, né? Tem ferramentas que trabalham essa reconexão? Sim, com certeza. A gente trabalha diversas ferramentas. Assim, a minha ferramenta que eu uso muito é
eu criei... parecem jogos, na verdade, mas um é o Wellness Puzzle, que é uma quebra-cabeça de bem-estar, que tem 10 passos para você seguir e meio que se reavaliar todos os aspectos e áreas diferentes da sua vida relacionada à saúde, né? De alimentação, sexualidade, conexão com o seu corpo, sono, respiração, né? E todos esses assuntos que a gente está precisando muito nesse momento rever, né? Muito bacana. E eu trabalho muito com essa questão, você falou, né? Como eu estudei psicologia, de se você simplesmente falar para a pessoa, é importante comer maçã todo dia. Ela pode saber, mas ela não vai fazer porque ela está acostumada a achar que maçã não gosta, não é gostoso. Então, como é que a gente muda a atitude da pessoa em relação àquela atividade? Então, a gente trabalha tudo assim, como mudar a atitude das pessoas e como tornar aquela atividade prática. Então, assim, mas é tão difícil, eu não sei, não tenho. Quando eu quero comer uma coisa, eu vou lá e como um McDonald's. Porque tem que ter um preparo, certo? Então, a gente trabalha também em oferecer ferramentas práticas, entendeu? Assim, como você integra isso. E para isso eu criei uma coisa muito legal que chama Planner de autocuidados com prazer. Então, assim, a gente não tem um planner para assim, do dia a dia, assim. Então, mas aí eu acho que é muito mais importante, né, do que fazer todas as coisas que a gente tem que fazer, cuidar de nós. Então, eu criei esse planner de você, com algumas sugestões de como você cuidar do seu corpo no dia a dia, né? Dentro desses 3 pilares, de nutrir o seu corpo, sentir o seu corpo e movimentar o seu corpo. Então, são esses 3 pilares. E a gente revê... Como é que é assim, sentir o corpo? Sentir o corpo, nutrir o corpo... Nutrir o corpo e movimentar o corpo. Tá? E dentro desses pilares, a gente vai e vê, assim, de atividades matinais, né? Desde acordar até dormir, quais são as coisas que a gente pode mudar para começar a cuidar melhor da gente, para sentir prazer nesses autocuidados. E eu gosto de falar muito, Luísa, que assim, as pequenas coisas que a gente mudar já fazem muita diferença. Por quê? Porque também tem a ver com o nosso cérebro. Muitas das nossas atividades que a gente faz estão agrupadas em lugares similares. Então, por exemplo, o fato de você, sei lá, escovar dente é associado a você, por exemplo, não sei, organizar o seu trabalho de certa forma. Então, às vezes, quando você muda um hábito muito simples, né, ao invés de... Eu brinco com o meu marido, às vezes, ele sempre escova dente com... Né, fazendo de certa forma. Eu falo, coloca a mão aqui na cabeça e tenta assim... E parece uma brincadeira, mas essas pequenas mudanças, às vezes, fazem um clique, né, no nosso cérebro para mudar totalmente, né, os nossos comportamentos. Eu poderia até compartilhar uns, assim, que eu acho que o mais importante é... seria legal. Tem espaço para isso? Tem espaço para isso. A gente precisa de papel e caneta? Papel e caneta? Não? Não, depois, assim, quem quiser, eu posso mandar. Essa ferramenta é disponível para uso. Aliás, no dia 21 de junho, eu vou começar um desafio de autocuidado com prazer, onde eu vou explicar, assim, 21 dias de mudança de comportamento prazeroso. Mas essa ferramenta é disponível de forma gratuita também no nosso site, por exemplo. E os 21 dias? Ao acordar de manhã. Os 21 dias fazem... deu uma travada aqui para mim. Travou, né? Voltou? Deu. Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Eu voltei. Tô te ouvindo. Então, que os 21 dias, né? Todo mundo faz esses trabalhos de 21 dias, ele tem um porquê, né? De ser de 21 dias, né? Sim, com certeza. 21 dias é realmente a questão de você conseguir mudar o hábito, né? Então, o seu cérebro realmente, ele sempre tenta voltar ao que foi sempre mais fácil para ele, né? O que foi...
sempre acordo e ligo o meu telefone. Ele vai sempre tentar fazer aquilo, porque você já está acostumado àquilo. Então, como é que a gente faz para mudar o hábito? Assim, tem que, obviamente, ficar consciente durante esses 21 dias, mas depois de 21 dias é comprovado que você consegue mudar os seus hábitos. Faz um restart Então, mesmo, né? Um reset, assim. É um reset mesmo, sim. E como é que é esse exercício? Bom, primeira parte é lembrar que a gente nunca pode pensar numa mudança de hábitos como ir contra os hábitos que a gente tem. A gente muitas vezes acha, eu fumo, então eu tenho que parar de fumar. Tenta identificar esse loop, né, de por que você está fumando, né? Então, o que eu estou sentindo antes de vontade de fumar? Eu sinto aquela ansiedade, né? E eu pego aquele cigarro e aí depois eu sinto o alívio, né? É um loop que a gente estabeleceu no cérebro emitindo os hormônios de bem-estar, de serotonina, né? De endorfina, que faz a gente sentir bem. Então, os neurônios já estão... já funcionam dessa forma, eles já estão programados dessa forma. Mudar isso é muito difícil. O que é muito mais fácil é tirar aquela recompensa que você está fazendo de fumar e experimentar com coisas diferentes. Então, por exemplo, né? Substituição é o único, assim, único não, mas é uma forma muito mais simples de você mudar os seus hábitos, isso. Mas a parte de manhã, é o que eu estava falando, você acorda e faz o que geralmente? Você ouve aquele telefone forte, já acorda estressado, aí abre o telefone para ver o que tem ali para fazer, o que está acontecendo no mundo, quantos casos tem. Então, assim, a primeira coisa, é muito simples, mas faz uma diferença enorme no dia a dia, é a gente acordar com calma, sem telefone, né? Deixar os nossos olhos fechados durante pelo menos alguns minutos para entender o que está acontecendo no nosso corpo. E eu gosto muito de passar uma prática, assim, uma prática assim, como eu falei, pensa numa criança. Começa a mexer na cama, faz uma automassagem, assim, para sentir o que está... Se tiver alguma coisa incomodando, dá uma automassagem para ver por que está doendo aqui, né? Faz umas respirações profundas para ver se está fluindo, se está estressado, né? E eu não... tem muitos que recomendam fazer aquela prática de gratidão, né? Eu até fujo, eu gosto de fugir um pouco disso, porque eu gosto primeiro assim, de conectar com aquilo que está acontecendo conosco. Porque às vezes, quando a gente já parte para a gratidão, a gente ignora algumas coisas que podem estar incomodando a gente, né? Porque a gente tem essa questão de sempre precisamos olhar o lado positivo. Mas se a gente ignorar as coisas que estão incomodando, que é o nosso corpo nos dizendo, Luísa, tem alguma coisa que eu quero que você faça, né? Ele está batendo. Acolher, né? Acolher esses pedidos, né? Esses pedidos de socorro, de alguma forma, esse olhar mais... Sim, muitas vezes quando você ouve aquilo, ele acaba perdendo a força e aí você realmente consegue focar no positivo, na gratidão, né? Mas acho que o primeiro passo é se ouvir. Aí depois, ao acordar, aquela coisa de água com limão também, né? Se funciona para você, ótimo. Se não, água, assim, primordial. Hidratação de manhã é uma coisa extremamente importante. Não parte para o café primeiro, pelo amor de Deus, porque o seu corpo precisa se hidratar e o café tira né? Faz você mais desidratado ainda. Sim. Então, assim, cuidar do nosso estômago de manhã é muito importante, né? Porque o estômago, muitas vezes, é ignorado como a principal fonte da nossa imunidade. Está comprovado até hoje em dia, né? Que os micróbios, né, no nosso estômago são até mais importantes, às vezes, do que a própria imunidade, né? Que a gente conhece em forma de células, né, que matam ali, mas as bactérias internas, né? As bactérias são muito importantes. Então, assim, consumindo kombuchas, né, assim, produtos fermentados é muito importante. Mas a água já faz essa mudança,
ela alcaliniza o nosso E corpo, a água né, de ideal é que manhã. ela tenha uma temperatura ambiente, né? Ou até um pouquinho mais morninha, né? Sempre ouvi Mas, falar nisso. sim, eu deixo isso ao lado da minha cama já para acordar, já não esquecer, não tem como não ver isso, né, na minha frente. E aí, quem gosta, assim, experimenta com limão, né? Porque limão também Sim. ela alcaliniza o seu corpo, ele tira, né? Começa a digerir as gorduras, né? Que a gente consumiu a noite passada. Enfim, é muito legal. A sua rotina, depois eu quero conhecer um pouco melhor Sim, a sua sim. rotina. Mas vai, Tá. continua. Não, com certeza tem muitos detalhes. Aí depois você acorda e, assim, eu sei que todo mundo tem muitas coisas para fazer, crianças, né? Assim, e convida, eu tenho filha de 4 anos, né? Convida a sua criança, por exemplo, né? O seu marido, ou manda eles embora, mas se eles estão ali, convida eles para participar desse Sensefulness de manhã. Dá um abraço na sua filha, dá um cheirinho nela, né? Essas atividades, assim, cafuné, carinho, essas coisas, todas essas palavras que não existem nem em inglês, só existem em português, que eu acho maravilhoso. Elas fazem parte do nosso bem-estar e elas realmente parece que a gente está tomando um coquetel de hormônios naturais, sim, né, de bem-estar, bem de manhã cedo, né? E Produzem isso nos hormônios, né? carrega de energia. Claro, claro. Um abraço só, ele já carrega a gente daquela energia muito positiva, né? E aí eu gosto muito de dedicar primeiros, pelo menos assim, se tiver meia hora, ótimo. Se não tiver, mas pelo menos 15 minutos de alguma atividade de ou yoga, ou alongamento, junto com respiração, ou alguma dança. Assim, você escolhe. Mas por que isso é importante de manhã? Para você se energizar de forma natural. Não partir para o café e comida para eu tô tão cansada, eu tô sem energia. Porque naquele momento você. O alongamento também faz com que o nosso corpo perceba que a gente não está em perigo, não está em estresse. Tem essa questão de legal. Quando o nosso corpo está contraído, ele está naquele estado de estresse. E a gente hoje em dia está todo mundo, né? Sempre olhando aquelas notícias, o nosso corpo contrai, né? Tem 30 mil coisas para fazer no trabalho, fica aquela coisa. Então, quanto mais você consegue alongar para fazer o oposto, né, de contrair, sim, se abrir, especialmente se abrir para o mundo, né? Se abrir para as coisas que a gente tem aí para receber. Exatamente, aquilo realmente manda um sinal para o seu cérebro para falar, Luísa, você não está mais em perigo, você está bem, você pode curtir a sua vida, você pode respirar mais tranquilo e você pode ligar a sua imunidade de volta. Isso é uma forma da gente fortalecer a nossa imunidade, né? Porque se a gente está em estresse, a única coisa que o nosso corpo pensa é aquela fuga ou briga. Como é que fala isso? Fight or flight, né? Fuga ou briga. Ou você está... ou você briga ou você foge. Foge. É o único que o seu corpo está pronto para fazer. Entendeu? Então, a gente alongando e também respiração com barriga, né? Ai, meu Deus, desculpa. Com a barriga aqui, né? Com respiração profunda. Sim. Ela é extremamente importante para deixar a gente no estado de relaxamento e o nosso corpo reequilibrar. Porque o nosso corpo sabe muito bem criar o seu próprio equilíbrio. Ele não precisa de muito, mas a respiração e alongamento são essenciais para isso. Então, isso está muito ligado ao que a gente comanda, né? Ao que a gente traz para o nosso cérebro. Então, essas ferramentazinhas, né, no seu dia a dia, você entender que uma respiração vai te fazer bem, você entender que se alongar, né, comanda, por mais que você pode até estar tenso no momento, você pode até, mas você está consciente de que esses pequenos gestos fazem bem, isso é uma das ferramentas do Sensefulness, né? Com certeza, porque a gente trabalha com, se você conhece, tem uma série de nervos que conectam o nosso cérebro com todos os órgãos, que é o nervo vagus, o vagus nerve. E ele é muito
até recentemente ele foi pouco conhecido, mas ele está surgindo em diversos lugares. Não sei se, né, você chegou a ouvir, Sim, mas ele sim. conecta, ele controla, comanda aquela questão de as reações simpatéticas e parasimpatéticas do nosso sistema Sim. nervoso. Simpáticas e parasimpáticas. Sim. Desculpa, parasimpáticas, isso. Às vezes a terminologia, depois de Não, 10 anos ainda tenho coisas que eu esqueço. Mas eles realmente, é muito simples ativar ele, na verdade. Como falei, o simples abraço, às vezes, ele ativa, né, ele para voltar ao nosso estado de equilíbrio, sim. desligar o estresse, mesmo se você estiver estressado. Alongamento faz isso também, respiração faz isso também, né? E Essa então consciência corporal é muito interessante, né, Bela? Acho que seria uma coisa que é bacana da gente poder aprender isso desde cedo, né? Você ter esse sim, contato com o corpo, com esse olhar holístico, como você está falando, né? Da gente perceber sim. cada, cada coisinha que interfere, né, na nossa respiração, no nosso bem-estar. Eu acho muito legal isso que você fala, né? Da gente estar sempre atento ao que nos dá prazer e o que nos tira. Porque eu acho que muitas vezes a gente Sim, está num modo automático, né? Como você falou. A gente acorda, eu mesma que trabalho com wellness hoje em dia, tentando difundir cada vez sim, mais, acabo acordando e vou olhar o celular, sabendo que eu estou errada, né? Não é errada, sim, mas sabendo que aquilo não me faz bem. Então é muito importante a sim. gente tentar, pelo menos, né? Criar essa rotina, pelo menos por esses 21 dias, para fazer essa reprogramação, né? Com certeza. E aquilo realmente, quando você gera essas rotinas, né? Por isso que eu gosto de usar também prazer, não só porque é prazeroso, mas porque quando o nosso cérebro faz uma coisa e você naqueles 21 dias faz questão de usar as coisas que vão fazer o seu corpo sentir bem, depois vai virar um hábito mesmo, porque o prazer, né, e aqueles hormônios que fazem nos sentir bem, eles Sim. reforçam essa atividade e ela vira parte do nosso hábito. Então, na verdade, prazer é uma ferramenta para aderir a gente a uma vida mais saudável. Muito Entendeu? É uma bacana. coisa. E E acho esse que também. trabalho, você faz consultoria, porque você estava falando, você trabalhou já com, né, com Sim. hospitais, com penitenciárias. Esse tipo de programa, você também passa para esses. É uma forma de consultoria para essas instituições? Eu continuo fazendo consultoria para as instituições internacionais, né? Na parte de saúde pública, né? E políticas na área de saúde. Com certeza, eu faço isso com o Banco Mundial, com algumas outras instituições internacionais. Mas eu tenho cada vez menos interesse nesse tipo de trabalho e mais na parte de ajudar os indivíduos. Porque, para mim, é muito mais... me dá sabe, uma sensação que nesse momento que a gente está vivendo, né, de uma crise, de mudança, de todos os paradigmas, né, que a gente, assim, parece que está tudo sendo questionado, tudo tá mudando. Eu acho que eu estou sentindo mais e mais o chamado de trabalhar com as pessoas, porque é o nosso momento de realmente olhar para dentro e descobrir que a gente tem todo o poder de criar a nossa própria realidade, criar nossa saúde, cuidar da nossa saúde de forma, né, integrativa, e isso depende de nós. Às vezes a gente gosta de fugir dessa responsabilidade, mas a responsabilidade está sempre com a gente e as ferramentas também. Às vezes a gente, né, sempre, esse é um dos erros que eu vejo muito, né, de colocar a responsabilidade em outros. É porque, né, sei lá, Mas você vê dificuldade em trabalhar, por exemplo, você acha que tem uma dificuldade do propósito, de chegar, né, da forma como você quer alcançar, né, esse seu propósito? Com as instituições é mais engessado? Porque, assim, eu acho que às vezes a gente está falando de tratar o indivíduo, mas se você pegar uma instituição e conseguir levar essa metodologia para uma tem. instituição que tem essa visão, seria tão legal, né? Porque o alcance seria maior. Você vê dificuldade em fazer com que a mensagem chegue? Eu vejo bastante dificuldade, eu vejo uma mudança agora que está acontecendo, mas eu, inclusive,
voltei para o Washington algumas vezes tentando trazer essa visão diferente e você sente assim uma resistência, né? Porque é aquilo, as pessoas gostam sempre de olhar primeiro assim para o lado só científico, comprovado, né? Que faz sentido, mas muitas vezes as questões mais de autoconhecimento são às vezes mais intuitivas, às vezes assim não tem esses, né, estudos para comprovar ainda, mas Sim. todas as ciências antigas, né, de taoísmo, né, de yoga, de ayurveda, todas elas falam da importância. A gente tem todas as ferramentas aqui dentro e que a gente simplesmente tem que ativar elas, né? E desde, como você falou, desde criança, trazer essa conscientização para as pessoas. Hoje em dia é totalmente o oposto, né? A gente parece que todas as instituições estão tirando de nós o nosso empoderamento, né? Você não pode isso, você tem que... A gente cria também uma fragmentação, né? Porque eu sou assim, mas está tudo errado do jeito que eu estou fazendo. Eu tenho que ser assim. Então, eu não me associo mais a mim. Eu me associo a uma outra dela que foi criada, né? um modelo que... modelos. E eu tento me encaixar naquele modelo, que é totalmente errado, totalmente... A gente fica mais frágil desse jeito, né? Então, Mas eu também gosto de... Você uma abertura agora para esse momento que a gente está vivendo? Eu estou começando a... É o que eu sinto, né? De que está cada vez mais preocupados. Eu acho que está vindo uma era, né, do menos eu e um pouco do mais do nós. Né? De poder ter esse olhar mais empático e poder ter esse olhar mais para o indivíduo como, né, um ser humano mesmo. E eu estou perguntando isso porque eu tenho muito interesse em levar cada vez mais, né, esse tipo de trabalho para escolas, para as instituições, exatamente para conseguir escalonar. Então, eu queria entender quais são essas amarras que ainda impedem, né, desse trabalho, mas você acha que vem muito por esse campo de ainda não ter pesquisa e não ter algumas comprovações científicas? Não, eu acho que assim, nesse momento está mudando bastante. Essa crise está sendo um catalisador, né, dessa mudança. Eu acho que, né, assim, inclusive, eu estava lendo recentemente, né, que, por exemplo, na United Kingdom, né, na Inglaterra, meditação vai virar parte de currículo nas escolas, por exemplo, que eu acho fantástico, né? Eu ouvi reportagens sobre, né, meditação e mindfulness, né, que estão acontecendo agora na mídia, né, mainstream media, na mídia nacional. Então, isso está começando a mudar, porque as pessoas têm essa consciência e acaba, né, entrando. Mas acho que assim, nas instituições ainda existe bastante resistência. A gente tem que fazer ainda bastante essa educação para trazer essas ferramentas de volta. Sim, legal. Mas é muito bom. Eu queria também convidar você, Luísa, eu queria também convidar as pessoas que estão acompanhando, né, quem quer assistir depois. A gente, nas quartas-feiras à tarde, às 5 horas, sempre tem webinários gratuitos. Eu também convido diversos profissionais para trazerem ferramentas nessa linha que eu falei, né, de prazer, conhecimento do corpo e assim, autoconhecimento, né? Então, você tá fazendo por exemplo... pelo YouTube, né, que você falou, né, no Zoom? Na verdade, é no Zoom, Facebook e YouTube. Então, tem um loop ali, se vocês acompanharem. Vai ao vivo, mas fica gravado depois no seu YouTube, né? Isso. Como é que é o nome? É Embody Wellness mesmo? Sim, é @Embody Wellness, com I, né? Embody Wellness. E esses profissionais têm trazido bastante conhecimento, especificamente para esse momento né, difícil, né, que a gente está vivendo ainda, de como fazer as coisas em casa, neste momento, para mudar um pouco. Primeiro, eu chamei essa série de reclusão ou reconexão. Reconectando o corpo, mente e o espírito, né? Então, assim, como é que a gente pode reconectar todas essas partes de eu, né? Para a gente também sentir não estressado, não, né, tão afetado pelo que está acontecendo lá fora e construir um novo ser que a gente quer trazer para fora. Porque eu acredito muito, Luísa, que assim,
todas as mudanças que a gente quer ver na nossa sociedade começam aqui dentro. Então, se a gente, né, ficar na negatividade, querendo mudança, mas não fazendo nada dentro do nosso ambiente, a gente não vai sair de lugar. Então, achei uma ótima oportunidade a gente aproveitar pequenas ferramentas. Tem muita coisa, né, disponível hoje em dia, assim, online para aprender. Vamos aprender, vamos olhar para dentro. Quais são os horários? Segunda-feira? Não, é quarta-feira, às 17 horas. Tá, toda quarta às 17. Toda quarta-feira às 17. E eu faço a alternação um dia, uma vez em inglês, uma vez em português, porque eu trago profissionais internacionais, que, né, tenho esse contato fora. Essa semana vai ser, por exemplo, uma acupuncturista que vai mostrar alguns pontos para a gente ativar o nosso sistema imunológico. Outro vai ser uma naturopata que vai trazer, né, óleos essenciais para a gente trabalhar isso. Então, tem bastante coisa legal. Ah, é muito bom esse conteúdo. Gente, olha, quem ainda não segue a Bela, entra em contato aqui pelo Embody Wellness, que é o seu canal profissional mesmo, que tem todos esses cursos, tem todos os workshops que acontecem, né? Agora eu espero que você consiga também começar a trazer esse conteúdo de cursos online, né? Que a gente estava conversando. Porque hoje, com essa história dessa pandemia, a gente não sabe mais quando é que vai ter o presencial, mas tem muito conteúdo bacana, né? Então... Ó, a Tati falando seguir agora. Então, é bem legal. Legal. Muito conteúdo. Obrigada, Tati. Então... não, assim, não tem jeito. Na verdade, assim, quando começou a pandemia, né, no início de março, eu já estava pensando em criar esses cursos online, mas obviamente foi um empurrãozinho, né? Porque assim, eu não gosto muito de lives, não é a minha praia. Eu gosto muito de né, a sala com as pessoas, né? Presencial. Mas eu estou adorando agora porque é o único jeito de a gente manter o nosso contato. Olha que maravilha, né? Estar conectado com você, com todas as pessoas ao redor do mundo. Então é maravilha. Eu acho que é aquela coisa, é o que temos para hoje. Então vamos otimizar o nosso tempo, né? Aproveitar também, a gente faz a nossa conexão, a gente vai conhecendo outras pessoas. E com aquela certeza. coisa, é meio que um cafezinho coletivo, né? A gente está aqui conversando e outras pessoas também estão participando. Eu acho muito bom, eu vejo que essa história da live ficou um pouco realmente saturada, né? Porque tanta gente fazendo live, às vezes fica meio perdido, mas aqui no nosso canal, né, o Revolution, a ideia é exatamente a gente trazer para o público as pessoas que vêm trabalhando, vêm servindo, vêm trabalhando de alguma forma, né, com esse olhar mais holístico, desenvolvendo, né, despertando a consciência, trabalhando o autoconhecimento. Então... eu vou continuar fazendo as lives, eu acho que é importante. Eu acho que é importante para as pessoas entenderem quem são esses especialistas que fazem da nossa comunidade um mundo melhor para se viver. Então, eu fico super feliz de ter audiência, né? De ter 10, 5, qualquer pessoa. Mas se a gente estiver aqui só a gente trocando, já está ótimo, porque é isso, a gente criar esse momento, né? A gente já está aqui já de quarentena, ficar dentro de casa o dia inteiro. Então, pelo menos que a gente aproveite esse tempinho para se conhecer melhor, para tocar mais e até gerar conexões. Porque a gente sai de uma live e depois fala, poxa, vamos fazer aquele curso junto, vamos continuar falando. Então, é sempre muito positivo, né? Não, e como eu te falei, como eu morei na Califórnia, eu estou sentindo muito que o Rio de Janeiro está... partindo para essa fase onde o bem-estar vai virar uma mega indústria, né? Onde todo mundo vai ter que, de alguma forma, trabalhar com isso, vai ser muito mais acessível. Mas esse trabalho que você está fazendo é extremamente importante porque individualmente é muito difícil, né? Para um professor de yoga, um professor de... né? Assim, trabalhar individualmente para atingir esse público. Então, você trazendo todo mundo junto... eu acho que é um trabalho lindo, né? E a gente, conectado, a gente é mais forte, né? Para trazer essa mensagem. Essa é a nossa proposta, é dar voz realmente às pessoas que vêm atuando nesse campo e poder ajudar, porque exatamente, você está sozinho, você só está lá com o seu nicho, né? Você é um professor de meditação, você está só com o seu nicho. Então é tão legal quando você integra, porque é isso, o corpo é holístico, né? Se a gente tem essa visão holística do nosso ser, do nosso corpo, você está integrando a sua alimentação, você está integrando o seu estilo de vida, né, a sua consciência, está tudo integrado. Então, o ideal é que a gente possa realmente somar, né? Não faz sentido nenhum ficar cada um ali no seu nichozinho isolado. A ideia é que a gente
faça essa comunidade crescer cada vez mais. E eu estou muito feliz também com esse trabalho, sabe, Bela? Fico super feliz de ter aqui você, né, somando também. Você também faz esse trabalho com essa conexão, convidando esses especialistas. Então, é isso. Eu fico super feliz mesmo de ter mais uma vez, né? Eu queria te agradecer a todos que estão aqui acompanhando. A gente, quarta-feira, tem uma live também com a Bebel Clark, que faz um trabalho lindíssimo também, com o feminino. E a gente tem sexta com a Cláudia Browne. Então, a ideia é essa. A gente está sempre criando uma rede cada vez mais forte, mais estruturada. E aí um vai chamando o outro, vai trazendo o outro. E a gente vai fazendo essa grande rede de luz. Com certeza, Luísa. É um grande prazer estar aqui na Revolution com você de novo. É uma pena, né, que não dá para fazer isso em pessoa, mas já, né, em breve a gente vai estar junto. Então, agradeço mais uma vez a todos, né, por a oportunidade de apresentar o meu trabalho também. Convido vocês a seguirem também Body Wellness para conhecer todos os profissionais que eu trago, o bem-estar guiado pelo prazer, para trazer um pouco mais de, né, bem-estar e prazer, essas doses de prazer para o seu dia a dia. Acho maravilhoso esse trabalho e acho que é muito bacana a gente ficar atento a isso. Por isso eu acabei mudando aqui quando eu coloquei o tema da nossa live. Eu falei, gente, é isso. Eu achei tão bonito quando eu estava lendo o seu trabalho. Eu falei, nossa, é o bem-estar guiado pelo prazer. A gente tem que estar com isso, né, consciente aqui dentro de nós. O que nos dá prazer? Não adianta fazer yoga. Todo mundo tá falando que é bom fazer yoga e tá ali morrendo de dor. Ah, mas é cool fazer yoga? Não, gente. Não. Belzinha, minha prima, ela é instrutora de yoga maravilhosa. Bel, te amo. A gente tem que fazer uma live juntas aqui. Ela mora em Londres e ela é incrível. Uma pessoa maravilhosa. Para cada um é diferente, né? Eu odiava yoga 10 anos atrás. Hoje em dia, eu juro, assim, faço yoga todo dia. Então, assim, a gente muda também, né? Então, tem que seguir aquilo que te faz bem. Eu acho yoga maravilhosa. Eu só tô falando que tem gente que faz pelo que o outro diz. Ai, tá na moda. Então, assim, a gente tem que estar percebendo se aquilo é o que o corpo tá pedindo, se aquele movimento... Porque tem gente que tá querendo só ficar de cabeça para baixo, que é legal para tirar foto, mas tá morrendo de dor ali no pescoço. Então, a gente tem que estar muito consciente dos nossos movimentos, né? Então, a alimentação também. Eu vou fazer... Tô aqui... suco verde. Mas a pessoa tá ali com ânsia de vômito. Então, assim, a gente ter né, ser guiado pelo prazer, eu acho fundamental. Para tudo. E eu acho lindo esse trabalho, Bela. Então, obrigada mais uma vez. Gente, eu te agradeço. A todos que estão aqui assistindo. Bela... Vou deixar gravada aqui a nossa live aqui no nosso IGTV. E aí você compartilha depois com todo mundo. Quem chegou aqui no final vai ficar gravada. Belzinha. Com certeza. Tô vendo, te amo também. Gente, com certeza. Isso. Obrigada a todo mundo. Pra gente não perder a live. E gratidão mais uma vez, Bela. Parabéns pelo seu lindo trabalho. Obrigada, tá? Eu que te agradeço e boa sorte em trazer todo esse, né, movimento. A gente tá precisando muito. Tamo juntas. Valeu, obrigada. Beijo, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada.